parábolas de Jesus, ministério na Galileia, ainda dentro do discurso das parábolas. Parábola do grão da mostarda. Parábola do grão de mostarda é uma das menores parábolas de Jesus. Ele aparece em 3 dos evangelhos sinóticos do Novo Testamento. As diferenças entre Mateus, Marcos e Lucas são pequenas, e as 3 parábolas podem ser derivadas da mesma fonte. Uma versão da parábola também ocorre no apócrifo Evangelho de Tomé. Mais outra parábola que lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas depois de crescido é a maior das hortaliças, e faz-se árvore de tal modo que as aves do céu vêm pousar nos seus ramos. Mateus, capítulo 13, versículos 31 e 32. A planta aqui referida é geralmente considerada como mostarda branca, uma grande planta anual de até 1,2 metros de altura, mas que cresce proverbialmente de uma pequena semente. Essa pequenez é também usada para se referir à fé. De acordo com fontes rabínicas, os judeus não cultivavam a planta em jardins, e isso é consistente com a descrição de Mateus, que diz que cresce em um campo. Lucas escreve a parábola com a planta em um jardim em vez de um campo. Presume-se que a história foi reformulada para um público fora da Palestina. Howard Marshall escreveu que a parábola sugere que o crescimento do reino de Deus é a partir de um minúsculo começo até o tamanho do mundo inteiro. A parábola do fermento, que nos evangelhos de Mateus e Lucas é a próxima, compartilham o tema de grande crescimento a partir de pequenos começos. Tal como acontece na parábola do semeador, que em Mateus e Marcos ocorre antes, no mesmo capítulo o homem semeando representa Jesus e as plantas são o reino de Deus. A nidificação de aves pode se referir a texto do Antigo Testamento, que enfatizam o alcance universal do império de Deus, como em Daniel capítulo 4, versículo 12. No entanto, é pouco provável que uma planta de mostarda atraia pássaros nidificando, de modo que Jesus parece deliberadamente enfatizar a noção de surpreendente extravagância em sua analogia. Outros escritores têm sugerido que os pássaros representam os gentios que procuram refúgio em Israel, ou pecadores, e os cobradores de impostos com os quais Jesus foi criticado por ter se associado. Há um elemento escandaloso e subversivo nessa parábola, pois o crescimento rápido da mostarda faz dela uma erva daninha com perigosas propriedades ocupacionais. Plínio, o Velho, em sua História Natural, publicada por volta de 78 d.C., escreve que mostarda é extremamente benéfica para a saúde. Ela cresce inteiramente selvagem, embora possa ser aprimorada com um transplante. Mas, por outro lado, uma vez que ela foi semeada, é raramente possível tornar o campo livre dela novamente, pois a semente, quando cai, germina imediatamente. Ben Winterington escreve que Jesus poderia ter escolhido uma árvore verdadeira para a parábola e não um arbusto, e que a planta da mostarda demonstra que, embora o domínio tenha parecido pequeno como uma semente durante o ministério de Jesus, ele iria inexoravelmente crescer até se tornar algo grande e firmemente enraizado, onde alguns encontrariam abrigo e outros achariam detestável e tentariam erradicar. Mesmo com todas essas explanações sobre o grão de mostarda, o que tem que ficar em nossos corações é que nós temos que ter fé de um tamanho do grão de mostarda. Se a gente tiver
a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos conseguir fazer tudo o que nós precisamos para o nosso bem, né? Apesar de todas as explicações vindas de vários pensadores, o que acontece? Jesus é o único e Ele deixou um direcionamento para nós. Nós temos que ter fé, nós temos que ter muita fé e temos que acreditar em Jesus, no que nós estamos fazendo e no amor universal. Se nós tivermos essa fé do tamanho de um grão de mostarda, nós conseguiremos chegar até a luz do Cristo. Até a próxima parábola.